Bom dia. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Quero agradecer o espaço da UFSCar. Quero pedir desculpa mais uma vez pelo atraso. A minha pesquisa, o título dela é Uma análise do Pseudos no Hípias Menor de Platão. Vocês sabem que o Hípias Menor ele é um diálogo da juventude, é um diálogo socrático, aporético. Nele o Sócrates tem uma discussão com o Hípias Menor a respeito do falso, se é superior àquele que mente voluntariamente ou àquele que mente por ignorância. No entanto, é um diálogo socrático, mas um diálogo socrático atípico, no sentido de que não se discute a definição de falso. Os dois, Sócrates e Hípias, não querem saber o que é o falso. A questão não se desenvolve através do ti esti, ou que é, mas sim eles querem descobrir a alma do homem que diz falsidades. Não sei se vocês conhecem a história. O diálogo se inicia após uma apresentação, após uma exibição do sofista Hípias nas Olimpíadas. O Sócrates pergunta quem ele acha superior, se Aquiles ou Odisseu. Ele diz que o Aquiles é corajoso e veraz, enquanto o Odisseu ele é astucioso, multiforme e mentiroso, e por isso é inferior ao Aquiles. O Sócrates não concorda. Ele vai dizer que na verdade ele entende que os dois mentem, e que a mesma pessoa, a pessoa que mente bem é a mesma pessoa que diz a verdade bem sobre determinado assunto, e por isso o mentiroso e o veraz são um e o mesmo. O diálogo segue através de diversas analogias, por exemplo, com a corrida. Ele vai dizer que o melhor corredor é aquele que corre bem voluntariamente, e é o mesmo que, se quisesse correr mal, correria mal. Ele faz diversas analogias, por exemplo, com a luta, e eles chegam na conclusão de que aquele que erra voluntariamente é superior àquele que erra involuntariamente. Aplicando ao mesmo raciocínio técnico à moral e à alma, eles chegam à conclusão de que a alma do homem justo, se houver alguém nessas condições, a alma da pessoa que comete injustiça voluntariamente, se houver alguém nessas condições, não pode deixar de ser um homem bom. É um diálogo bem atípico, no sentido de que é contraditório, porque mostra um Sócrates que mostra uma filosofia que é contrária ao que Platão costuma dizer. Como assim? Sócrates está dizendo que é ser melhor ser injusto? E a minha pesquisa tem a intenção de analisar o que Platão está dizendo por falso aí, para ajudar na interpretação das conclusões contraditórias nas teses paradoxais que se apresentam no texto. Para começar, é importante, para fazer isso, eu entendo que o Sócrates, o Platão, na verdade, ele está fazendo o que é comum nos diálogos socráticos, que é apresentar um tipo, um modelo filosófico que é Sócrates. Mas para isso ele precisa denunciar, ele precisa combater uma falsidade que se apresenta na educação tradicional grega e que é representada também pelos sofistas, que tem grande influência na política ateniense da antiguidade. E para apresentar esse modelo, antes ele precisa fazer essa denúncia. E para fazer essa denúncia ele começa combatendo a educação tradicional pela pessoa dos principais modelos, que é Aquiles e Odisseu. Vocês sabem que enquanto Aquiles é o modelo do guerreiro, isso era importantíssimo para o ateniense, já que eles era uma polis que vivia em guerra, assim, era comum. Vocês sabem que em qualquer cidade-estado grega a guerra era um valor importante, e tinha no Aquiles o ethos do guerreiro. Enquanto no Odisseu, o astucioso, o multiforme, eles tinham o ethos do que discute na ágora do político. E
e com base nessas referências, nesses modelos, se deu toda a tradição. E Platão vai combater, sobretudo, nesse diálogo, o modelo de Odisseu, para poder chegar no falso. Por exemplo, para começar, eles mostram o falso, isso em 366A2. O falso é apresentado como uma ação de enganar que envolve uma inteligência e uma capacidade daquele que mente. Começa por aí, Sócrates vai dizer: relembremos o que é que você está dizendo. Você afirma que os mentirosos são capazes, inteligentes e conhecedores e sábios daquilo que mentem? Hípias diz: afirmo realmente. O Platão ele vai definir pela boca de Hípias o caráter do Odisseu. Ele vai dizer em 364C4: pois afirmo que Homero fez Aquiles o melhor homem dentre os que chegaram a Troia, de Nestor o mais sábio e de Odisseu o mais multiforme. Já em 365B3, ele vai relacionar essa multiformidade, essa astúcia de Odisseu a um caráter mentiroso. E eu cito, Hípias diz: nesses versos, ele evidencia a forma de ser de cada homem, como Aquiles, por um lado, era verdadeiro e direto, e Odisseu, por outro, multiforme e mentiroso. Sócrates diz: agora, Hípias, já me arrisco a compreender o que você está dizendo. Ao que parece, você está dizendo que o multiforme é mentiroso. Hípias responde: com certeza, Sócrates. Foi desse jeito que Homero fez o Odisseu, e em muitos passos, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Quando ele fala em multiforme, alguns traduzem por astúcia, dependendo da tradução, ele quer dizer... Posso não botar na lousa aqui? Quem diz aqui? Ele usa a palavra polítropos. É uma junção de poli, que significa muitos, múltiplos, e tropos, que significa faces, formas. Passa a ideia de alguém que se molda à situação, alguém que tem duas caras, muitas faces. A gente já percebe aí que no próprio termo polítropos já há algo de relativo, já há algo de falso que o Platão começa denunciando. E ele usa esse caráter de Odisseu para chegar até Hípias, porque a gente tem que lembrar que o sofista Hípias ele é historicamente conhecido por ser o polimata, o multiforme. Tem uma passagem em 368b, que Sócrates vai justamente apontar esse caráter polimata de Hípias, justamente para fazer esse elo de ligação entre a multiformidade de Odisseu e todo relativismo e falsidade que esse termo carrega, com a polimatia da sofística em geral, representada por Hípias. Ele vai dizer, eu cito: você é por completo, no maior número das artes, o mais sábio de todos os homens, como eu mesmo um dia escutei declarar com grandiosidade quando você percorria sua vasta e invejável sabedoria na ágora junto às bancas. Você dizia um dia, tinha chegado a Olímpia, apresentando como obra sua tudo o que trazia no corpo. Primeiro que o anel que você trazia era obra sua, e obra sua o outro, com o selo e o raspador e o frasco de óleo que você fabricava pessoalmente. Depois você dizia ter pessoalmente cortado os sapatos que você trazia, e ter costurado o manto e a túnica, e que a todos pareceu uma mais surpreendente demonstração de sabedoria plena, quando você disse que o cinto da túnica que você trazia era igual aos persas mais caros, e que você tinha urdido pessoalmente. Além disso, que viera trazendo poemas, épicos, tragédias, ditirambos e muitos discursos de todo tipo, compostos em prosa. E das artes que há pouco eu mencionava, que você chegava com um conhecedor diferenciado dos demais. E também dos ritmos, de harmonias, de correção gramatical e ainda de muitíssimas outras coisas além dessas, conforme o julgo está lembrado. Mas já tinha me esquecido da sua arte mnemônica, na qual você acha que é o mais brilhante. Acho que me esqueci de tantas outras também. Nesse sentido, a gente pode ver que Platão está colocando um certo relativismo
tanto a partir de Odisseu, na sofística. E isso é um problema para Platão, porque o relativismo é algo que pode ser e não ser. E se algo é e não é, eu não tenho conhecimento dessa coisa. E esse relativismo é um problema, porque leva justamente a coisas falsas. E é o que ele está denunciando na sofística. Mas tem um outro termo, eu vou anotar na lousa. O falso, ao meu ver, que é o pseudos, né? Na obra Hipias Menor, ele está ligado ao polítropos e um outro termo que é a doxa, que alguns traduzem por opinião, mas também é entendido como reputação, fama, ou seja, uma opinião, uma reputação que outros têm de você. E Platão, na obra, ele define o Hípias não só como polítropos, mas também como o doxan. Isso está em 364b, quando ele diz: bela diz você, Hípias, oferenda de sabedoria é para a cidade dos Eleus, e sua reputação, doxan, é também para os seus pais. Doxa, vocês sabem, para Platão, é o que contrapõe episteme, que é o conhecimento. Alguns traduzem por ciência, mas ciência no sentido de conhecimento. Para Platão, a doxa é um problema, porque ela não leva ao conhecimento puro, ela por tratar das coisas sensíveis. E é mais uma palavra que ele está combatendo a sofística, para denunciar o caráter falso e relativo da sofística. Tem um outro diálogo, a Apologia, que talvez seja o diálogo mais importante da juventude de Platão, onde o Platão está construindo esse ethos filosófico, e ele vai justamente contrapor essa ideia de doxa do conhecimento verdadeiro. Em 29d7 a 30a2, após o Sócrates explicar o episódio de Delfos, ele vai contrapor a ideia de buscar riquezas, honras e famas, e diz que o ideal deve ser reflexão, verdade e alma. E eu cito: melhor dos homens, você, sendo ateniense, da maior e mais reputada cidade em sabedoria e força, não sente vergonha de militar em favor do dinheiro, a fim de possuir o máximo possível, e da fama e da honra, mas em favor da reflexão, da verdade e da alma, não militar nem se preocupar? E se algum de vocês quiser discutir e disser que milita, não o liberarei de imediato nem me afastarei, mas vou interrogá-lo, inspecioná-lo e refutá-lo. E se me parecer não ter adquirido virtude, mas dizer que sim, vou reprová-lo por considerar de menos o digno do máximo e o mais banal demais. Quando ele usa fama, essa palavra é doxan que ele usa. Ele está fazendo uma contraposição do verdadeiro conhecimento que deve partir para a alma, para a reflexão e para a verdade, em oposição à mera opinião, ao conhecimento que trata dos sentidos, do mutável e, portanto, do falso. Mas veja, quando ele faz essa contraposição, ele não está só combatendo e denunciando o caráter falso da doxa e, portanto, da sofística, mas ele também está criando um novo ethos. Quando ele diz que a reflexão e a verdade e a alma devem ser prioridades, ele não mais está separando o conhecimento da conduta moral, mas ele está falando que o conhecimento e a alma e, portanto, a conduta moral são um só e não devem ser mais desvinculados. Então, para mim, o diálogo trata de uma grande... de Platão levar ao absurdo e usar da grande ironia de Sócrates para, no momento, denunciar a falsidade, e no outro, apontar que o conhecimento e moral não devem ser mais separados, e que se a gente tinha Aquiles e Odisseu como modelos de conduta da nossa educação, agora eu apresento um novo modelo, um modelo baseado na verdade, um modelo baseado na alma, e que conhecimento e alma não estão mais separados. E por isso, seguindo esse raciocínio, quando Sócrates diz que
o homem, aquele que mente é o mesmo que aquele que diz a verdade. Na verdade, ele está sendo irônico e denunciando essa relatividade. Ele falando, a relatividade sofista não alcança o conhecimento verdadeiro das coisas. Trata de conhecimento do sensível, trata do conhecimento meramente técnico e superficial, e que o conhecimento verdadeiro é dado pela filosofia. E é por isso que quando ele conclui no fim do diálogo, aqui, em 376b4, que quem erra intencionalmente pratica ações injustas e prejudiciais, se houver alguém nessas condições, não poderá deixar de ser homem bom. A gente pode crer que se houver alguém nessas condições, ele está falando que na verdade não há ninguém nessas condições, porque conhecimento e alma e moral não se separam mais. E se o homem bom conhece a justiça, ele jamais vai agir contra a justiça, porque isso traria a própria infelicidade dele enquanto indivíduo e da polis. E nisso ele vai trabalhar em diversos diálogos, por exemplo, no Eu Te Demo, em 277, quando ele... Eu tenho aqui... 278, desculpa. Todos os homens desejam ser felizes e com exceção. Ele vai trabalhar isso na República, ele vai trabalhar isso finalmente em diversos lugares, mas finalmente das leis, quando ele diz que todo erro é involuntário. Justamente passando essa mesma ideia de que aquele que conhece o bem, aquele que conhece a justiça e por conhecimento não estar separado mais do conhecimento moral, ele jamais vai agir contra a felicidade, e por isso ele nunca vai ser injusto, ele vai encaminhar sempre em direção da justiça. E concluindo, eu tenho a impressão de que o Diálogos Hípias Menor trata de um grande combate ao conhecimento sensível, que Platão na juventude já estaria começando a trabalhar na sua filosofia. E ao apresentar esse modelo, ele está dizendo para o ateniense que a partir desse novo modelo, para finalmente termos a cidade justa que ele iria trabalhar na República, temos que deixar o conhecimento sensível, imutável e falso dos sofistas de lado, e precisamos atribuir esse conhecimento a alguém que sabe a diferença do bem e do mal, do justo e do injusto, do sensível e do inteligível. Para o Platão, na minha leitura do Hípias Menor, essa pessoa só pode ser o filósofo na pessoa de Sócrates. Pela atenção de vocês, eu agradeço. Bom dia.